uma vez. Em Cristo nós somos mais. Estamos no projeto Manassés, não é? Estamos no dia 30 de agosto do ano de 2015, mensagem para memorial. Os que têm a sua Bíblia, abram no segundo livro da Palavra de Deus, livro do Êxodo, capítulo 28. Deus tem me dado várias mensagens no livro do Êxodo. Só esse ano, essa aí já é a 12ª mensagem. Aliás, 11ª, né? Êxodo 28, vamos falar sobre o sacerdote. Êxodo 28. Glória a Deus. Pode colocar ali, irmão, porque senão fica muito forte, né? Vai incomodar a cabeça dos irmãos, né? Pentecostal gosta de fazer barulho. Êxodo 28, versículos de 1 a 3. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois tu farás chegar a ti, a teu irmão Arão. Repitam, Arão. E a seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão, repitam, Arão, e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e farás vestes santas a Arão, repitam, Arão, teu irmão, para a glória e o ornamento. Farás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão, repitam, Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. A igreja senta e palmas para Jesus. Irmãos, eu fixei a minha mente na palavra Arão. Arão. Vocês já ouviram falar dele, não já? Arão era quem? Irmão de Moisés. Fiz aqui um pequeno esboço, né, para que a gente possa entender um pouco melhor sobre Arão. O capítulo 28, meus irmãos, de Êxodo, ele acontece quando Israel está no deserto. Passa-se um ano em Êxodo. Compensação, em números, passam 39 anos de peregrinação. Nesse um ano, que a palavra Êxodo vem do grego Êxodo, e vem também do hebraico Shimut, que quer dizer partida, migração. E nesse capítulo 28, depois de Deus ter falado sobre os 10 mandamentos, depois de Deus ter falado sobre os utensílios que ele gostaria de ter no tabernáculo dele, Deus agora vai escolher quem ele vai querer para a obra dele. Porque, irmãos, uma coisa é fácil, nem todo mundo pode ser supervisor numa casa de recuperação. Nem todo mundo pode ser diácono numa igreja, nem todo mundo pode ser evangelista, porque nem todo mundo, irmão, foi chamado para aquilo. Quando você vê uma pessoa tentar ser um pastor e não conseguir, é porque Deus fez dele uma outra coisa. Ele tem um outro ministério. Igual se a gente fosse falar sobre os levitas que ofereciam sacrifício a Deus eram da linhagem de Arão. Não pode ser outro. Os levitas de outras famílias, porque Levi era uma família. Então, sabe, Levi quer dizer união, né? Então, hoje em dia, levita, você pensa, é quem vai cantar na igreja, não é isso? Só que os levitas eram pregadores, leia isso em Neemias capítulo 8. Os levitas, eles tocavam a trombeta da convocação, convocava só os chefes de Israel. Os levitas também convocavam todo o povo, e também os levitas tocavam o toque de ir embora. Os levitas eram obreiros do templo. De acordo com Números 18, verso 20, levita não tinha uma herança, por exemplo, uma terra. Você pode ver que Israel, na repartição de terras, ali no capítulo 11 de Josué, todos eles têm uma parte em algum lugar. Um tem uma parte do lado do litoral, outro parte do campo, e assim vai. Mas Levi não, Levi ia morar com todas as tribos. Todos eles. É por isso que quando tem aquela parte lá de Levítico 6, versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, vocês lembram disso? Então, tinha 12 levitas. Eles iam lá, tirava o resto do sacrifício, que foi queimado, botava ali, tocava fogo, aí um falava assim, eu represento Judá. Aí ele tocava fogo e
até pegar fogo. Quando ele se cansava, vinha outro. Eu represento Simeão. Quando ele se cansava, vinha outro. Eu represento Dan. E assim vai. Então, todos eles, cada um desses levitas, morava com todas as tribos de Israel. Então, Levi era uma tribo que não tinha uma herança na terra, porque o Senhor era a herança dele. Isso fala para você, por que Deus ainda não me abriu uma porta de emprego? Porque eu ainda estou aqui. Eu sou profissional em elétrica, em hidráulica, sou pedreiro, sou motorista. De repente, você é como o sacerdócio aqui. De repente, Deus te chamou para a obra de Deus. E Deus hoje me chama a atenção, irmão, a um tema chamado Um Homem Chamado por Deus. Esse homem foi Arão. Quem era Arão? Arão era da tribo de Levi, numa terra de muita opressão, que era o Egito, na época do rei Ramsés II. Você vai ver lá no capítulo 2 e 3 de Êxodo, você vai ver que ele era irmão mais velho de Moisés. Foi assim, nasceu Miriam, depois Arão, depois Moisés. Moisés, quando Arão aparece na Bíblia, é quando Moisés começa a ser chamado por Deus para fazer uma obra. Só que Moisés era fanho e Moisés era gago. Moisés falava assim: a paz do Senhor Manassés. Ele ia falar assim, pesado de língua, né, irmão? Pensou que enjoação ouvir Moisés falar? Então Deus colocou Arão do lado dele. Era Arão que falava com o faraó. Arão falava em egípcio também. Arão era um homem inteligente, era um homem com habilidade. De repente você não entende porque você fala tão bem, porque você discorre bem os textos da Bíblia. São habilidades que Deus te dá. Não é isso? Que a Bíblia diz que Deus chama e Deus capacita, não é isso? É igual um peixe. O peixe ele tem a habilidade de entrar dentro d'água, irmão. Deus não ia fazer um peixe no ar, porque o peixe não voa. Então, se você está no Manassés, no cargo de supervisor, ou no cargo de venda, Deus tem te dado capacidade para você fazer a obra, e claro, pensando também no evangelismo. E Arão também sai do Egito, é ele que junto com Moisés carrega o cajado da responsabilidade. Mas Arão até aí era só um cooperador, Arão até aí era só um profeta. Mas Deus tinha outros propósitos para a vida de Arão. Isso fala das etapas da vida. E outra coisa, Arão já tinha 83 anos. De repente você fala, eu estou velho demais para fazer a obra de Deus. Como é que eu vou fazer a obra de Deus? De repente Deus já te vê na Dinamarca, na Suécia, em Amsterdã, na Inglaterra, pregando a palavra de Deus. De repente você está aqui pequeno, usando chinelinho de dedo, limpando piscina, fazendo almoço, mas Deus te vê atrás de grandes tribunas, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E Arão não sabia de nada, irmão. Arão era um homem que falava bem, era um homem popular. E Deus, lá no monte, revelando muitas coisas a Moisés, falou sobre o ministério de Arão. De repente Deus está falando com o pastor Manassés, o fundador da obra, sobre você. De repente o supervisor da casa já falou de você, ó. Nós temos lá um membro muito aplicado. Ele é uma bênção, não dá dor de cabeça. De repente ele pensa, ó, na próxima festa do Manassés, separa ele, porque eu quero ele aqui pregando a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada fala, irmão, em Hebreus 5, verso 4, uma das coisas que Arão tinha. A Bíblia fala, ninguém toma essa honra, olha que ser sumo sacerdote, senão os que são chamados por Deus, como o sacerdote Arão. Arão foi chamado desde o ventre da mãe. Deus já via ele, irmão, com a estola sacerdotal, a roupa do sacerdote. Uma coisa, irmão, que eu quero falar sobre o sacerdote. Um profeta, ele poderia ser um boieiro como Amós, poderia ser um samaritano como Oséias, poderia ser um tisbita como Elias, poderia ser alguém pobre como Eliseu, que Eliseu não era rico, poderia ser um fanho como Moisés, um chorão como Jeremias, ou um estadista como Daniel. Mas sacerdote, não. Sacerdote só poderia ser da tribo de Levi. Se você quer entender o livro de Levíticos e o livro de Êxodo, lê o livro de Hebreus. Você vai ver que o sacerdócio só era legitimado se fosse levita. O camarada tinha que ser circuncidado, o camarada tinha que ser da tribo de Levi, ele tinha que carregar a bandeira da tribo de Levi, porque todas as tribos tinham um símbolo. Né? A nossa bandeira, por exemplo, do Espírito Santo também tem lá, trabalho com pia. O irmão que é da Bahia também sabe que o seu estado também tem a sua bandeira, não é isso? Então Levi também tinha a sua bandeira.
Então tinha que ser levita para poder ser sacerdote. Então, você abre em Juízes capítulo 17, tinha um homem chamado Mica. Quando chega um levita lá passando fome, ele queria abrir uma igreja pagã. E quando ele viu o levita chegar, ele fala: agora eu sei que Deus está no negócio, porque chegou um levita. Os levitas, irmãos, eram os únicos que podiam oferecer incenso. Por isso que você pega em 2 Crônicas, capítulo 26, você vê que o rei Uzias, ele morre leproso. Por quê? Ele não podia oferecer incenso. Se você pega o capítulo 13 de 1 Samuel, você vai ver que Saul foi riscado por Deus do reino de Israel, porque ele ofereceu um sacrifício, não era para oferecer. Só quem podia oferecer sacrifício eram os levitas. Deus tinha um projeto para cada um. É igual você, às vezes você não vai trabalhar em lugar nenhum, porque Deus te chamou para a obra. E Deus vai te prosperar na obra e fazer você vencer, porque Ele vai ser a sua porção. Quantos creem, digam amém. Amém. E Arão, meus irmãos, ele tinha coisas particulares nele. Agora eu quero te dizer que todo homem chamado por Deus, ele passa por oposição. Porque o diabo também sabe da seriedade da obra de Deus na sua vida. Então o diabo vai se aproveitar, irmão, de muitas fraquezas que você tem, de muitos fracassos que você cai. Tem pessoas que o fracasso dele é a prostituição, outros é a fofoca, outros é a crítica, entendeu? O que você tem que fazer, irmão, é se conscientizar que Deus te chamou para uma obra e fazer de tudo para aquela obra crescer. E saber que vão vir sobre você e sobre todos os que são chamados para uma obra lutas e perseguições. Paulo escreve 2 Timóteo 3,12, diz assim: aquele que quiser seguir após Cristo padecerá perseguições. Por que as pessoas do mundo, irmão, quando querem ser artistas, quando eles querem ser eletricistas ou qualquer coisa secular, a luta é bem menor? Porque não tem influência do diabo contra a vida deles. Agora, quando você quer ser missionário, pregador, quer aceitar o desafio da obra, vem luta. E uma das lutas é dizer: você vai passar fome. Não é isso? Arruma um emprego para você. Pode arrumar um emprego, pode trabalhar. Mas não esqueça que você foi chamado para a obra do Senhor. E Arão, irmão, tinha coisas interessantes no seu ministério. Uma das coisas, irmãos, Arão, ele era sumo sacerdote. Êxodo 28, versículo 1, versículo 40, capítulo 40, verso 12 e 15, você vai ver que Arão é o único que pode colocar o Urim e Tumim. Urim e Tumim, quem não sabe, Urim quer dizer luz, e Tumim quer dizer perfeição. Era basicamente um peitoral que tinha encravado nele 12 pedras. Então, quando o diabo olhava para ele, ele falava assim: era eu que usava essas pedras no meu corpo. Você pega Ezequiel 28, 13, você vai ver que ele, quando era anjo de adoração e extensão do governo de Deus na terra, ele se cobria com 9 tipos de pedras. Mas Arão agora tem 12 pedras no peito dele. Então ele fala: esse ministério aí era para mim. Então o diabo, irmão, quando vê você cantar, louvar, pregar, ele fala: era eu que estava aí. E ele se ira porque ele quer que você cale a sua boca. Ele quer que você cante forró, pagode, quer que você se acabe no mundo, mas não quer que você louve a Deus, porque esse era o cargo que ele tinha. Então, irmãos, Arão, ele era sumo sacerdote. Era ele que consultava a Deus com Urim e Tumim. Como eu falei, luz e perfeição. Você tem ideia, o Urim e Tumim, ele era tão importante que ninguém comia da Páscoa se não consultasse o sumo sacerdote antes. Era o sumo sacerdote que passava por debaixo do véu, da coxa, que representava a carne de Cristo, e iria apresentar a Deus o sacrifício anual. Era o sumo sacerdote que consultava a Deus sobre a vontade de Deus. Juízes capítulo 20, você vai ver que Finéias, que era um da linhagem de Arão, ele consultou a Deus o Urim e Tumim, e Deus deu a vitória, conforme revelou. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? O sumo sacerdote era importante, como você também é importante. Você deve valorizar a obra do Senhor. Segunda coisa, ele era vestido de glória e seu ornamento. Versículo 2 diz assim: e farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Arão, irmão, não era qualquer levita. Arão era o chefe dos levitas. Arão era o sumo sacerdote.
Arão, de acordo com o Salmo 133, a Bíblia fala sobre Arão. Fala assim, é como óleo precioso, é isso? Desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão. Primeiro sumo sacerdote. Arão é ilustrado na Bíblia como primeira liderança israelita na terra. Ele representava Deus na terra. E como você, irmão, você é testemunho de Jesus. Tem que entender que sobre você vai a unção de Deus para curar, para libertar, para repreender o mal e para fazer a obra do Senhor. E como tem crente, irmão, que se rebaixa porque o ímpio do final da rua tem uma moto CB300, porque ele tem 3 mulheres e ele está aqui sozinho, andando a pé. Sobre você, irmão, vai um poder sobrenatural enorme. Deus tem coisa muito maior para você do que coisas superficiais. Arão era vestido santo para a glória e ornamento, representava Deus na terra. Terceiro, ele era purificado. Versículo 4 diz assim: essas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode. Éfode era um avental. Um manto e uma túnica bordada e uma mitra e um cinto. Farão, pois, vestes santas, e Arão e teu irmão e seus filhos para me administrar o ofício sacerdotal. Ou seja, não podia ministrar diante de Deus de qualquer jeito. Não podia ministrar a Deus com roupas que não agradassem a Deus. É igual hoje, irmão, nós temos que tomar cuidado com isso. Quando a gente for ministrar o Senhor, devemos estar devidamente padronizados. E devidamente, irmão, por exemplo, tem pessoas que sabem que ele vai pregar e não lê a Bíblia. Ele sabe que ele vai cantar, ele não ensaia o louvor. Aí chega aqui igual boi no pasto. Oi, na cruz! Oi, na cruz! Dá até raiva, né? Igual tem um pastor que ele é meu pai na fé, irmão. Quando ele vai pregar, eu falo, Deus, me dá paciência. Porque ele lê uma coisa e fala outra. E fica o culto cansativo, irmão. Você, quando vai ministrar, você tem que estudar a palavra. Você vai louvar, ensaio, louvor. Que aí você vai soltar a labareda de fogo aqui. É igual uma ferramenta que você não afia ela, e botar aqui uma maquita. Você vai cortar uma cerâmica, ela pode cortar torto, pode trincar a cerâmica. Então, esteja sempre afiado para fazer a obra de Deus. No verso 6 do capítulo 29, Arão é coroado, olha só. E farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido, obra esmerada, ou seja, com esmero. Arão era um destaque entre os sacerdotes, porque Deus viu nele qualidade. Outra coisa, Arão, ele era unido e santificado. Arão, irmão, era uma ponte entre o povo e Deus. Arão é quem lia a palavra de Deus e dava ensinamento. E todo líder, irmão, ele deve ter Bíblia para poder ensinar as pessoas. Eu me lembro de um jovem chamado Felipe Melanchthon, que sempre incentivava Lutero a ler a Bíblia. E todo superior, irmão, deve incentivar aos seus liderados a estudar a palavra e se encher de Deus, que é só assim ele vai se recuperar. Outra coisa, ele era submisso à consagração. Levíticos 8, 24 a 27. Arão, irmão, não falou assim. Moisés falou, sabia que Deus te chamou para fazer a obra? Sim, sacerdote. Se ele falasse assim, problema de Deus. Porque tem gente que fala assim, eu não quero fazer a obra de Deus, não. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser famoso. Rapaz, Deus te chamou para fazer a obra. Problema de Deus. Tem gente assim, irmão, que fala, não, meu negócio é a balada, meu negócio é as novinhas, não, eu quero saber disso, não. Irmãos, Arão, ele disse, eis-me aqui. Irmão, se você entendesse o que é ser chamado por Deus, irmão, é ser poderoso na terra. É ter um nome eternizado no céu. E toda pessoa, irmão, que buscou a Deus na terra. Você pode ver Arão, era um peregrino no deserto. Se você fosse olhar a vida de Arão, Arão não tem expressão política nenhuma diante de outras nações. Mas Deus tornou ele imortalizado. Enquanto não conhece Arão hoje, é respeitado em Israel pelo judaísmo e é respeitado por nós como cristãos. E todo aquele, irmão, que abandona seus projetos egoístas para servir a Deus, terá o seu nome imortalizado e terá uma bênção na terra. Ele foi submisso. Outra coisa, ele foi cingido, versículo 9. E tomarás duas pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Ou seja, eu falei que ele levava o urim e tumim, que era o peitoral. Aqui. Então ele tinha aqui, na sárdia, Judá.
o ônix, aí olha lá, Simeão, e todos. Isso fala, irmão, que Arão, quando se apresentava a Deus, com Urim e Tumim, ele não ia buscar a Deus só por ele, ou só pela família dele, ou pela tribo dele. Ele ia buscar a Deus por todo Israel. Isso é você, quando você for orar, não fala assim, Senhor, abençoa a minha vida. Me dá uma noite de sono tranquila. Me faz prosperar, Deus. Aí o Espírito Santo fala, e o irmão Miguel, o irmão Luciano? Não, Deus, eu não gosto deles, não. O quê? É isso mesmo. Ó, abençoa só a mim, tá, Senhor? Porque eu sou o mais bonito que tem aqui no Manassés. Teve um americano, irmão, que ele falou assim, Senhor, quanto tempo nós vamos demorar para poder ganhar o mundo inteiro? Aí Deus falou, porque o mundo, ele falou assim, porque o mundo não pode ser ganho se não for por meio de nós. Deus falou, nós quem? Nós os americanos, porque nós evangelizamos melhor que qualquer um. E Deus falou assim, cala sua boca porque a sua oração é rebelde. Você não ora pelos brasileiros não, pelos mexicanos, pelos venezuelanos, e tem mais, o tempo de vocês passou. Agora olha para eles lá, desprezados. Agora é tempo deles ser exaltados. Entendeu, irmão? Então, quando você pensar, irmão, que você é melhor que alguém, você vai passar pela vergonha que Amã passou. Amã era um homem, que ele só pensava em glória para si. E o rei falou assim, vem cá. Falou com Amã assim, vem cá, que isso está no livro de Esther. O que o rei pode fazer para honrar aquele que o rei ama? Aí ele falou, rapaz, esse camarada está jogando verde para mim. Falou, o que você pode fazer, rei? Ó, pega o seu cavalo, pega a sua coroa e o manto real, bota ele sentado no cavalo e manda alguém dizer assim, ó, esse aí é o homem que Deus quer honrar. Aí o rei falou, rapaz, você sabe que isso é uma boa ideia, mas ele pensava, irmão, que essa bênção era para ele. E a bênção era para o inimigo dele, que era Mardoqueu, que era o servo de Deus. E o rei falou assim, então tá, faz isso mesmo, mas você vai fazer com Mardoqueu. Já pensou, irmão, seu inimigo tendo que pegar o cavalo e você com a roupa do rei, e ele dizendo assim, esse é o homem que Deus quer honrar? Forte, né? Então, irmão, o dia que você se julgar melhor que outra pessoa, você vai estar puxando o cavalo. Então, nunca se julgue melhor que ninguém, porque vende melhor, ou porque fala melhor. O melhor é aquele que serve a Deus. Outra coisa, irmão, oitava coisa, ele era escolhido para adorar. Êxodo 24, versículo 1. Deus estava falando muita coisa pelas costas de Arão, né? Mas é só coisa boa, olha só. Depois disse a Moisés, Êxodo 24, primeiro, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos de Israel, inclinai-vos de longe. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu quero ser adorado. Chama os anciãos, chama os filhos de Arão, vem você, Moisés, e vem Arão também. Deus escolheu você, irmão, para adorar. Ímpio não pode adorar, porque ímpio não entende o que é adoração. Para eles isso aqui é religião, isso aqui é fanatismo, é besteira. Eu estava ouvindo George Whitefield, que era um grande missionário anglicano, ele estava falando assim, sabe por que o ímpio não pode ir para o céu, irmão? Você já pensou um ímpio lá no céu, um ímpio que está acostumado com prostituição, bebedice, droga? No céu não tem nada disso. Ele ia achar o céu, o próprio inferno. Ele ouviu os anjos cantando santo, santo, santo. Ele ia dizer, pô, essa porcaria não acaba não? É só esse cara aí que merece ser louvado e eu estou aqui, ó. Então, irmão, por isso que ímpio não entende o que é adoração. Deus te chamou para adorar. Mas Arão, irmão, ele teve alguns erros também. Isso fala que aquele que é escolhido por Deus erra. De repente você vive se martirizando. Pô, eu vivo sempre nesse pecado. Você tem que fazer se impor contra o pecado, resistir a ele e ele vai fugir de você. Arão errou, irmão. Primeiro vacilo que Arão deu. Ele instaurou uma falsa adoração. Êxodo, no capítulo 32, você vai ver que Arão, ele é persuadido pelo povo a levantar um ídolo, que é um bezerro de ouro. Quem já viu essa história aqui? O bezerro de ouro. Por que o bezerro de ouro, irmão? Tinha um deus no Egito chamado Boiapo. Eles contam que esse deus era um boi normal, um trovão caiu em cima dele e ele se transformou num deus. E a gente sabe que se um trovão cair em cima do boi, ele vai virar pó. Não é isso? Então o que acontece? A primeira ideia que veio na cabeça de Arão foi criar um deus igual a esse deus. Não é isso? Então hoje, irmão, Arão simboliza pessoas escolhidas por Deus,
mas que segue outra adoração. Ah, nós vamos aqui botar uma cruz aqui, uma santa aqui, ou sei lá, nós vamos pegar uma toalhinha para poder vender dentro da igreja e ganhar dinheiro. Nós vamos, sei lá, aquele ventilador agora é o Deus da nossa vida. Pessoas, irmão, escolhidas por Deus, que seguem outros caminhos de adoração. Nós nunca podemos esquecer, irmão, da palavra de Deus. Qualquer coisa que esteja contrária à Bíblia Sagrada deve ser rejeitado. O Deus que você serve é um Deus invisível, mas um Deus real. Amém? Não podemos fazer outra adoração que não seja o Deus Todo-Poderoso. O que é que Jesus fala no capítulo 4 de Mateus? Somente a Deus adorarás e a Ele servirás. Ele estava falando para um anjo que aqui na terra é adorado como um Deus. Não sabia, existe igreja de Satã. Segundo vacilo dele, irmão, ele se rebelou contra Moisés. Números capítulo 12, verso 1 e 2. Ele quer tomar o lugar de Moisés. Ele fala, Deus fala comigo também. Miriam também falou, por que só você quer mandar? Só porque você tirou o povo do Egito, Deus me usa também. Irmão, o dia que você quiser tomar o lugar de uma pessoa que Deus exaltou, você vai passar pelo que Arão passou. Ele viu a irmã dele ficar leprosa, ficar branca. A pessoa Deus cobrar de um filho seu, ou mesmo de você. Então, irmão, nunca pense que eu posso ser o dono também de uma casa de recuperação. Porque muitos que saíram daqui tentaram. Deu certo? Não, muitos voltaram para as drogas ou voltaram de novo para o Manassés. Então, irmão, fica na sua chamada. Terceiro, ele se rebeliou contra Moisés. E por causa disso, irmão, no capítulo 20 de Números, você vai ver que Deus fala assim, olha, Arão, por causa disso, ele não vai entrar na terra prometida. Leva ele para o monte, lá ele vai morrer, e o filho dele vai descer sumo sacerdote. Irmão, toda vez que você se rebelia contra a autoridade constituída por Deus, Deus toma o que é seu. É o caso de Judas. Não se rebeliou contra Jesus? Matias ficou no lugar dele. Então, irmão, antes que outro fique no seu lugar e você morra, não se rebelie contra aquele que Deus levantou no projeto ou na igreja. Você não está contente com a liderança dele? Saia, procura outro lugar, mas você sempre vai encontrar esse problema. Que um dos aspectos de cobiça é inveja, ter pessoa que inveja que você tem, porque Deus te colocou nesse cargo. Então, a pessoa que hoje prega bem, ou canta bem, ou faz a obra bem do Senhor, ele é observado, às vezes é invejado, é criticado. Você tem que aprender a conviver com isso. Arão cometeu esses erros. Agora, vamos falar, irmãos, sobre o ministério de Arão. O que aconteceu quando ele já era sumo sacerdote? Ele passou, irmão, por confrontação. Tem pessoas, irmão, que só quer comer o mel e não quer comer o jiló. Quer bater no peito, eu sou missionário, sou pregador, mas não quer ver na internet um monte de gente meteu o pau nele. Você vê grandes homens que Deus levantou no mundo e no Brasil, pessoas chamam de safado, de pilantra, é igual você quando vai vender produto. Pessoas falam, estão negando sua cara, vai virar uma massa. Não é isso? Estão negando sua cara, vai pintar uma parede. E sabe o que quer dizer isso, irmão? Na verdade, essas pessoas não querem ajudar. Se você fosse um pintor e fosse pintar na casa dele, e eles pudessem não te pagar, eles não te pagariam. Na verdade, o invejoso, ele projeta em você aquilo que ele é. Quando ele te chama de ladrão, de safado, ele é um ladrão de safado, ele projeta em você aquilo que ele é. Entendeu? Então, irmão, você não deve, você que faz a obra nos ônibus, você que evangeliza nas casas, ficar ouvindo o que ímpio fala. Não, irmão, ímpio, quem fala de você não paga suas contas. Você vai ver que ele sofreu oposição, olha só. A primeira oposição, Êxodo 16, 2, sabe que Israel reclama da comida. Fala que lá no Egito tinha panela de carne. Mas eles eram escravos. E Arão, junto com Moisés, eram ministros da libertação. Às vezes tem pessoas, irmão, que quando está te ouvindo pregar, fala, poxa vida, eu ouvi a coisa melhor lá no mundo. Pessoa, irmão, que estava acostumada a comer a comida do diabo, a comida da escravidão. Pô, eu gostava era do 509E. Pô, que filosofia diferente. Uma pessoa dessa não está liberta. Quem troca ouvir uma pregação, irmão, para ouvir hip hop do mundo, rock do mundo, axé do mundo, é porque ainda é filho do mundo e o pai dele é o diabo. Então vão ter perseguições aqueles que assumirem a obra de Deus, assim como Arão passou.
Você vai ver em Êxodo 17 que o povo reclama da comida e Arão também está no meio ali, ó, murmuraram contra Moisés e Arão. Você, irmão, que anda certinho com as ordens da casa, que tem que estar andando, porque a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, não é isso? Então, se você for rebelde às ordens da casa, diante de Deus, suas orações não são ouvidas. Porque um dos pecados de feitiçaria na Bíblia é a rebeldia. Leia isso em 1 Samuel 15, 23. É a mesma coisa que ser feiticeiro. Entendeu? Então, o que acontece? Vão te chamar de puxa-saco do pastor, do supervisor. Ah, o vagabundo, puxa-saco. Entendeu? Então você, Arão estava sempre junto com Moisés. As pessoas diziam o quê? Rapaz, isso aí é nepotismo. Arão é peixe de Moisés. Por que você acha que ele botou o irmão dele para dirigir a igreja? Ah, rapaz, nós temos que levantar contra ele. E aí vem a terceira insurreição, irmão, contra Arão. O capítulo 16 de Números, você vai ver que Corá, Datã e Abirão, eles eram também levitas. E eles diziam assim, vem cá, nós somos levitas também. Por que só você pode ser o sumo sacerdote? Por que nós não podemos? Irmão, tem coisa que tem que ser do jeito de Deus. Irmão. Tem coisa que não pode ser do nosso jeito. Se Deus escolheu esse irmão aqui para liderar aqui o culto, tem que ser ele. Se botar outro, o outro não tem a inspiração de Deus, eu vou fazer o que aqui? Se é o irmão ali com a mão no queixo que tem que pregar, é ele que tem que pregar. Deus dá uma mensagem a ele. Para você não ouvir batatada e conversa fiada, é ele que tem que pregar. Porque Deus dá uma mensagem a ele. Então, irmãos, a tribo de Corá, Datã e Abirão se levantou. Não, nós somos grandes. E outra coisa, era 250 mil que se levantaram. Arão e Moisés foram buscar Deus e Deus matou, irmão, aqueles 250 mil. Matou mesmo. Para Deus não interessa quantos estão contra você. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, não é isso? É o caso de Davi, irmão, no capítulo 15 de 1 Crônicas. Olha a importância dos levitas. Davi mandou pegar a Arca da Aliança e transportar em cima de bois. E colocou, irmão, coisa excelente. Vão escoltar com os soldados. A Arca da Aliança vai ser escoltada por bois. Mas qual foi a ordem de Deus? Que eram os levitas que tinham que levar. Entendeu? Então, irmão, vamos fazer as coisas de Deus, a obra de Deus, exercer nosso ministério conforme a palavra de Deus. Do contrário, não vai dar certo. Uma outra insurreição, irmão. Números capítulo 14, o povo briga por cada terra. Arão está ali no meio também. E nós temos, irmãos, uma última insurreição. Insurreição quer dizer revolta. Números capítulo 17, membros de outras tribos falam assim, Moisés, eu acho que a gente também pode fazer isso aí que Arão faz. Ah, não pode não, rapaz. Fala, rapaz, Arão é seu irmão, tá? Ele é seu peixe. Você está botando ele aí porque você quer mandar em Moisés, mandar em Israel. Mas aqui está um povo revoltado. Ah, irmão, que vergonha que eles passaram. Jeová falou assim, vem cá, estou se levantando contra você. Primeira coisa, irmão, você tem que orar. Estou falando, quem te botou aí, rapaz, foi o supervisor, você é peixe dele. Busca a Deus, Senhor, mostra que o Senhor é na minha vida. É um dos porquês que Deus permite uma adversidade. É para você orar, falar com Deus. E aí Deus falou o seguinte, olha, fala com eles para eles se santificarem. Faz o jejum. Fala com eles para se apresentar diante de mim de branco. Você vai ver esse número 17. Fala com eles para pegar a vara e colocar de noite. Cada uma vai colocar lá o nome de uma tribo. Por exemplo, Judá. Escreve Judá na vara. Aqui. Aí o outro de lá, Simeão. O outro de lá, Levi. O outro de lá, vai indo, Manassés. E assim vai. E há de ser que a vara que florescer, esse ministério eu estou honrando. E aí, irmão, foi a surpresa. Fizeram isso. No outro dia, aquele da tribo de Judá falou assim, a minha não floresceu não. E você de Simeão? Não. Você de Gade? Não. Ô Manassés, já está florida aí? Não. Você aí da tribo de Zebulon? Rapaz, a minha também está seca. Mas quando olha para Arão, irmão, a dele está florida. Entendeu? E outra coisa, Deus disse, coloca dentro da Arca da Aliança para memorial diante de Israel. Quando você abrir a Arca da Aliança, irmão, que era uma arca de madeira de acácia, forrada de ouro, com 2 querubins de frente um com o outro, dentro dela tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos, tinha o maná, que era a provisão de Deus, e a vara de Arão.
representando a aliança de Deus com os levitas. Isso aconteceu onde? No ministério de Arão. Então, irmão, o que eu quero dizer para você? Você é chamado para uma grande obra. Pode o mundo dizer que você é vagabundo, que você é mentiroso, que você é pau mandado do projeto Manassés, que você é isso e aquilo, mas pode vir a luta. Lembra da casa na rocha? Não foi isso que Jesus falou? Você está alicerçado na palavra. Quem te chamou não foi homem não, irmão, foi Deus. É Deus que garante a sua vida. É Deus que protege você. Lembra as lutas que você passou antes de chegar aqui? Foi coisa feia, irmão. Tentaram te apertar, te matar, te mandar para o inferno. E Deus te guardou e te trouxe aqui. Você está aqui para a glória de Deus. E homem nenhum toque em você. O Salmo 48:11 diz que Deus vai acompanhar a nossa vida, irmão, até a sepultura. Quando for o seu dia de morrer, o próprio Deus faz cair um sono em você e você morre. Mas antes disso, irmão, eles podem te apertar de 12, pode te apertar de ponto 40, pode te apertar de ponto 70, de canhão. Pode o mundo inteiro se voltar contra você. Não faz dano. Ele sai correndo. Eu me lembro de Israel, irmão. Se você estudar essa história de Israel, quando alcançou a sua posse de terra, muita gente dizia, nós vamos varrer Israel do mapa. E eles colocaram isso bem claro no jornal, nós vamos varrer do mapa. Aí juntava, irmão, 10.000 pessoas contra 1.000 israelitas. Sabe o que acontecia? Arcanjo Miguel na frente deles, e eles diziam, nós vimos um gigantesco ser. E eles abandonavam, irmão, mesmo. Uma que não funcionava nada. Eles tentavam mandar rajada de tiro para Israel e não conseguia pegar Israel, porque nada funcionava, eles se assustavam com aquilo. Deixava a arma no chão, quando a arma batia no chão, o tiro saía e ele saiu correndo. Eu me lembro do irmão chamado Gelson, que ele foi tentar assaltar 2 irmãos que estavam vindo do culto. Os irmãos falaram assim, o sangue de Jesus tem poder. Ele caiu no chão, irmão. Aí falou, agora crente, eu vou te matar. E pode começar a rezar. Ele falou, se for agora, Deus vai permitir você me matar. Agora, senão, você não vai fazer nada. E ele apertou 5 vezes, irmão, não saiu nada. Quando ele atira para cima, pá! Ele saiu correndo, irmão, com o revólver na mão, com faca, e até hoje ele conta isso, ele é presbítero. Irmão, não consegui tocar no crente. Irmão, ninguém toca no seu ministério, porque Deus é contigo. Assim como Deus fez florir a vara de Arão, e virou um memorial para o Antigo Testamento, representando que Deus era com a tribo de Levi, que era a aliança dele, hoje é Cristo conosco. O que é que Pedro fala? No capítulo 2, versículo 9, ele fala que nós somos nação sacerdotal, irmão. Ainda fala reino sacerdotal. Você é um príncipe de Deus oferecendo sacrifício. Qual é o seu sacrifício hoje? Não é matar um bode, uma ovelha aqui não. Hoje o seu sacrifício é a sua vida e a obediência a Deus. Desde que disse aos Romanos 12 primeiro, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Então você, irmão, quando não fala do irmão, é um sacrifício. Você, quando não mente, é um sacrifício. Quando você não se prostitui, é um sacrifício. Quando você não fica roubando dinheiro, desviando dinheiro, é outro sacrifício. Por quê? A natureza nossa quer roubar, irmão. Quer roubar. Eu, quando era mais novo, minha mãe me mandava na rua comprar as coisas, boa parte do dinheiro ia ficar no fliperama, que eu era jogador de fliperama. Ontem, minha mãe se esqueceu que ela pensou que cada quilo do peixe era R$10, passou um peixeiro lá. Ela me deu 20. Eu podia embolsar 10. Falei, mãe, tá aqui os 2 quilos de peixe. Mas o rapaz falou, é 2 quilos por 10. Eu trouxe os R$10 para minha mãe. Então isso, irmão, é sacrifício. Às vezes você sem dinheiro, igual minha tia me mandava tirar dinheiro para ela, tira lá R$1.000. Ela nem esquentava se eu tirar 1.100, pegar 100 e botar no bolso. Mas eu trazia o extrato, ó, R$1.000, só pode conferir que tem R$1.000 aí. Ela conferia, tinha R$1.000. Então, sacrifício, irmão. O diabo não respeita quem fala bonito. O diabo não respeita quem é preferido da Casa Manassés ou de qualquer outro grande ministério. O diabo não respeita quem tem curso de teologia, quem é engravatado. O diabo respeita quem respeita Deus. Ele tem que olhar para as suas mãos e ver o sacrifício de Cristo. Ela fala, não, esse aí parece com Jesus. Eu te respeito. Aí ele baixa a cabeça, você pode mandar sair, que vai sair em nome de Jesus. Agora, irmão, para enxaguar a boca, nós vamos falar da morte de Arão. Arão morre no ano 1453 a.C. Ele está no Monte Or, na região de Cádiz,
fronteira com Edom. Vocês vão ver isso em Números 20, versículo 22 a 29. Moisés cantando fala isso em Deuteronômio 32, 50, falando sobre Arão. E outra coisa, irmão, Arão é chorado por 30 dias, da mesma forma como Moisés. Você pega o capítulo 34 de Deuteronômio, quando Josué fica no posto e quando Moisés morre, o povo de Israel chora 30 dias. Isso fala, irmão, que Deus vai te dar honra como seus superiores. As pessoas vão dizer, poxa, partiu aí um grande homem de Deus. Eu lembro de uma senhora que ela era uma mulher de Deus, ela cuidava de muitas crianças. E ela foi acometida de um câncer e Deus achou por bem levá-la com aquele câncer. E o corpo dela, irmão, ficou todo podre. E a única veia que eles achavam para poder dar cura é a veia do pé. E aquela mulher estava evangelizando uma mulher católica do lado. E ela falou o seguinte, o meu Deus é poderoso. Meu Deus vai te salvar. Aí o irmão foi visitar ela e falou assim, irmã, por que a senhora não grita? A senhora está toda deformada, seu corpo está todo estragado. E ele falou assim, não, se eu gritar, daqui a pouco aquela mulher ali não vai aceitar Jesus. Aí antes dela morrer, ela ganhou aquela vida. E aí, quando ela morreu, irmão, as pessoas que olhavam aquilo ali, via só meia dúzia de crente. Mas o coveiro que enterrou ela disse assim, essa mulher tem parente com alguém que é da Marinha? Falou assim, por quê? Porque eu vi, rapaz, muita gente importante entrando ali, ele viu os anjos de Deus, entrando ali dentro, irmão, fazendo cortejo fúnebre. E eles cantavam, quem olhava assim, os crentes só viam os crentes, mas o coveiro viu um monte de gente ali, irmão, dando honra à serva de Deus. Então, irmão, de repente você não tem nome no cartaz, de repente você não é conhecido, de repente as pessoas que te veem te desprezam. Você vê aí tanta gente feia que é famosa. E as meninas caem em cima dele, às vezes você é mais bonito e ninguém nem olha para sua cara. Mas isso aí, irmãos, é a visão do mundo. Quem te conhece te dá valor. E se quem te conhece não te der valor, Deus te dá valor. Lembra do hino de Anderson Freire, Raridade? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore que o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você tem valor, irmão. É você que está na madrugada orando, pedindo a Deus para abençoar as vendas. É você que vem na consagração. É você que está lendo a Bíblia. Você está que nem Davi, irmão, brigando com o urso e com o leão em oração. E saiba que Deus vai honrar você, pode ter certeza. Diz o capítulo 14, verso 28, se não me engano, de São João, dizendo que aquele que honra a Deus, o Senhor honrará. Eu me lembro do rapaz que me trouxe para a igreja, o jovem Jonas. Esse jovem, irmão, não tinha nome, não sabia pregar, não tinha curso de teologia, mas era um jovem sincero a Deus. Quando ele morreu, foi, além dos anjos, um ônibus lotado de gente. No futebol lá no bairro, lá, no campo do Canal, fizeram 1 minuto para honrar a pessoa daquele jovem. Então, irmão, você pode descer a tumba fria, mas pode ter certeza que Deus está usando pessoas para honrar o seu nome. É igual o caso de um jovem chamado David Wilkerson. Ele também não era de muita teologia, mas era de oração. E sabe o que aconteceu com ele? Até hoje se escrevem histórias sobre ele, um jovem que ia para os bosques orar. Então, irmão, continue orando, continue se santificando. Alguém está vendo o seu exemplo, e Deus vai usar o seu exemplo para ganhar vida. É o caso do jovem Jonas, que o testemunho dele, além de me tirar do mundo que eu vivia, o mundo da feitiçaria, da violência, da prostituição, o testemunho dele trouxe outros jovens. Hoje eles são casados, são presbíteros na casa de Deus. O exemplo, irmão, fala mais do que palavras. Amém? Vamos nos levantar e agradecer a Deus. Quantos foram edificados, digam amém. Amém. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pelo projeto Manassés. Venha abençoar cada um dos irmãos, ó Pai, que estiveram aqui nessa consagração. Que eles possam sair daqui convictos que são homens chamados por Deus. E que são pessoas que estão honradas e serão mais ainda honradas por caminharem aqui com Cristo. Digam comigo, eu sou um homem honrado por Deus e coberto pelo Espírito Santo e selado pelo sangue de Jesus. Palmas para o Senhor Jesus.